Voltei. Bom, já tirei a dúvida. Primeiro é o seguinte, eu fui conferir. Essa questão, ela tá. O resultado da resolução dessas questões, dessa questão, ela tá dada no final do livro. Só o resultado, né? Se você quiser a resolução, você vai ter que dar uma pesquisada melhor na internet. Tem essa resolução na internet, mas junto com o livro já tem só a resposta sem resolução. E aí andei conferindo, até o item A, o B e o C, que eu fiz, né? Eu acabei acertando. Do caso do item D, que eu acabei apanhando um pouquinho, é o seguinte. Aqui, quando a gente vai calcular a área desse triângulo, é a base vezes a altura. Só que aqui, a altura, eu vou colocar PA menos PB. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Porque esse aqui é o cálculo da área de um triângulo, né? Bom, por que eu coloco, em vez de fazer PB menos PA, eu coloquei PA menos PB? Porque essa altura aqui tem que ser necessariamente positiva, tá? O que vai me importar se eu tenho área negativa ou área positiva vai ser a variação do volume. Então, o volume necessariamente tem que colocar volume final menos volume inicial. E quando for variação de pressão, vai ser sempre uma variação positiva de pressão, tá? Mesmo sabendo que está perdendo. Então, é porque o que determina se o trabalho é negativo ou positivo é se a variação de volume for positiva, então tem um trabalho positivo e perda de energia interna. E se eu tenho uma compressão, uma variação negativa de volume, então eu tenho um trabalho negativo e ganho de energia interna. Tá bom? Bom, então o volume final vale 0,1, volume inicial 0,3, né? Pressão inicial. Aqui é importante colocar 10 vezes 10 ao cubo, tá? Porque é 10 vezes 10 ao cubo. Menos a pressão final, que é 4 vezes 10 ao cubo. Isso aqui, esse produto aqui. Eu vou pegar esse meio aqui e vou passar para cá. Então, esse produto aqui é igual à área desse triângulo, né? Um destaque aqui. Esse 0,3 aqui parece um 0,5. Então, a gente vai efetuar o produto aqui. Meio é a mesma coisa que 0,5, né? Beleza? 0,3. 0,1 menos 0,3 é a mesma coisa que 0,2. É negativo, né? Tá menos 0,2 vezes 10. 10 vezes 10 ao cubo menos 4 vezes 4 ao cubo. 10 vezes 10 ao cubo menos 4 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao cubo. Né? É como se eu tivesse 10 laranjas e eu perdi 4 laranjas. Então 10 laranjas menos 4 laranjas é igual a 6. Só que no caso laranja é 10 ao cubo. Ok? Mais um cálculo aqui para facilitar. Negativo eu vou deixar em evidência. Meio, mesma coisa aqui. Meio é a mesma coisa que 10 elevado a... Meio é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1. E 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 6 vezes 10 ao cubo. Deixa eu ver aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6, 60, né? É isso, 60. Menos 60 vezes 10. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 é igual a 10 menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo é igual a 10. Ou seja,
a área do triângulo é igual a 6 vezes 10 ao quadrado joules. O trabalho realizado é negativo, né? Que é a soma da área do triângulo com a área do retângulo. Então, se eu somar esse triângulo com esse retângulo, eu vou ter menos 6 vezes 10 elevado a 2 joules, mais menos, né? 8 vezes 10 elevado a 2 joules. Esse mais esse. Então, ó, negativo com positivo é negativo. E aí eu tô somando dois débitos, né? Somando dois débitos vai dar menos 14. Você sabia que eu sou horrível de somar 6 com 8? É isso, né? Menos 14. Ou houve um ganho de energia de 1.400 joules. Né? O que significa isso aqui? Uma compressão. Né? O ambiente externo realizou trabalho sobre o gás. Quando a gente fala assim, o gás realiza trabalho sobre o ambiente, ou o ambiente realizou trabalho sobre o gás, você pode imaginar isso de duas maneiras. Ou você imagina um gás encerrado por um balão, que dá para esticar, né? Então, se o ambiente externo seja, digamos que eu tenho o balão e coloco ele debaixo da água, né? E aí, conforme o balão vai descendo, a pressão da água vai aumentando sobre o balão e aí ele vai comprimindo, né? Uma compressão. Então, a água está aplicando, conforme o balão vai descendo, né? A água aplica trabalho sobre o gás encerrado pelo balão. Então, é uma maneira do gás ganhar energia na forma de trabalho, né? Esse é um exemplo. Ou você pode imaginar um gás encerrado por um cilindro. Eu não estou com a tampinha aqui, mas imagina aqui, ó, tem um cilindro desse aqui, né? Tá um pouco vazio. Então, digamos que eu tenho aqui a tampa, né? Então, se a tampa do... A tampa tá aqui, né? O êmbolo. Se eu ou o ambiente empurra o êmbolo para baixo, o gás que está aqui dentro do cilindro vai ficar mais energético. Ele vai ganhar energia na forma de trabalho. Porque o ambiente externo está aplicando o trabalho sobre ele. Você pode imaginar também como se fosse uma mola, né? Quando você comprime uma mola e depois estica ela, e depois solta, então você tem a mola aqui, né? Aí você comprime ela. Aí você tira a mão, a mola fica saltitando, né? Por que ela fica oscilando? Porque você acumulou energia nela, na forma de energia potencial. Aí quando você soltou, essa energia potencial é transformada em energia cinética. E é um ciclo, né? Energia potencial vira energia cinética depois vira energia potencial. E aí vai indo e voltando. Tá bom? O gás não tem essa elasticidade de voltar. É só o processo de compressão mesmo que é análogo, tá? Deixa eu ver se eu. Deixa eu conferir o gabarito. Tá, correto. Beleza. Bom, e aí ele fala o seguinte: tem um outro pedaço também da questão, né? O item D. Então esse aqui é o item D, né? Tem o item C, o item E também. Deixa eu só deixar bem claro que esse aqui é o item D. E aí a gente faz o item. O item E ele pergunta a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente no processo de AB. Bom, como que a gente calcula isso? Primeiro, vamos usar a primeira lei da termodinâmica, né? A gente tem uma variação de energia interna. Deixa eu trocar por uma canetinha que dá mais contraste. Então nós temos uma variação de energia interna, que é expressa pela primeira lei da termodinâmica, né? E vamos ver, eu não lembro se a gente... Deixa eu ver.
Nós não determinamos o valor do trabalho, né? Mas nós determinamos a variação de energia interna, né? A variação de energia interna menos 3.889 joules. Então já anota aqui. Lembre que variação de energia interna é menos 3.889 joules. Lembre também que o trabalho trocado é menos 1.400 joules. Se eu quero saber qual é a quantidade de calor trocado no processo termodinâmico de A a B, então é só isolar o calor aqui da primeira lei de Newton. Primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. Trabalho está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, variação de energia interna mais trabalho. Tudo isso aqui é dentro do processo AB, tá? A variação de trabalho, calor, energia dentro do processo AB. O que é então? Menos 3.889 joules menos esse mais com esse menos vira menos, né? Menos 1.400 joules. Esse com esse soma vira 4 mais 8, 12. Aí vai 1, 4, 5. Deixa eu ver se está correto. Isso. O livro ele aproximou para menos 5,3 vezes 10 ao cubo joules. Então, vamos entender aqui o que está explícito aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que quando se ganha energia na forma de trabalho, se perde energia na forma de calor? E que um exemplo de perder energia na forma de calor é a máquina térmica de refrigerador? Então, o que aconteceu aqui? A máquina térmica recebe um trabalho externo que vai fazê-la funcionar e vai jogar energia térmica para fora. Então, o gás, ele ganha... Eu vou falar... Depois eu vou dar os detalhes como funciona a energia térmica, tá? A máquina térmica refrigerador, tá? Então, o que nós tivemos aqui? Um ganho de energia, apesar de estar negativo aqui, né? Mas isso aqui é um ganho de energia na forma de trabalho, de 1.400 joules. Então, a máquina ganha 1.400 joules de energia e ela joga para fora 5,3 vezes 10 ao cubo joules de energia. É isso que significa. E aí o gás perde, no total, 3.900 joules de energia, né? E para ele perder essa energia total, ele precisa ganhar um pouquinho. Tá? Esse aqui que é o pouquinho. Então é assim que funciona. Beleza? Ou você pode imaginar assim, ó. O exemplo do balão, né? Balão sendo comprimido. Por qualquer motivo que seja, né? Se o balão ele tá sendo comprimido, então ele tá ganhando energia na forma de trabalho, mas ao mesmo tempo ele tá perdendo energia para o ambiente externo na forma de calor. É isso que significa. Tá? É exatamente isso que significa. Então, se eu estou comprimindo o balão e a energia térmica dele está diminuindo, então ele está se resfriando, o balão com gás.
E outra, se não tem variação, se não tem troca de calor, se não há essa troca de calor do gás para o ambiente externo, então em vez do gás se resfriar, ele vai se aquecer. Que é o que na verdade ocorre, né? Tipo, se você tiver como controlar essa troca de calor, né? Se você evitar essa troca de calor. Que é o que acontece quando você, por exemplo, comprime. Quando você comprime um gás dentro de uma câmara de pneu, por exemplo. Né? Então, quando você comprime o gás lá dentro e você não permite troca de calor, né? Então ele vai acabar se aquecendo lá dentro. Questão P165, ela fala sobre uma isoterma, uma compressão, né? Porque, veja só, eu tenho de novo uma variação negativa de volume, né? Variação negativa de volume. O que é variação negativa de volume? É uma compressão. Se é uma compressão, então na compressão, né, o gás está ganhando energia. 3 mols de um gás ideal monatômico sofrem um processo termodinâmico representado graficamente pela hipérbole equilátera AB. Lembra que eu falei que a isoterma, dentro da matemática, ela se chama hipérbole? Então, se essa curva aqui é uma hipérbole, então ela é uma isoterma. E aí você tira que esse processo termodinâmico aqui é isotérmico. Eu espero que seja suficiente para poder ler aqui. Se não tiver possível ler, é a questão P165. Então você vai baixar a questão P165, vai deixar disponível aí a questão 65 para você ler. E aí eu prometo que a minha resolução vai ser possível ler, tá bom? 3 mols de um gás ideal monatômico sofrem um processo termodinâmico representado graficamente pela hipérbole equilátera AB. Tá, então vamos lá, anotar os dados aqui, que eu gosto de trabalhar assim. 3 mols, hipérbole significa isoterma. O equilátero é só um termo específico, tá? Da matemática. Então é isoterma dentro do processo termodinâmico que sai do processo inicial A até o que sai do estado termodinâmico inicial A até o estado termodinâmico final B. Indicado na figura destacada. A área destacada no gráfico vale numericamente 9,5 vezes 10 elevado a 4. Então, essa área aqui, ó, né? Essa área aqui vale o trabalho. Né? Então, olha outra coisa. Se é compressão, então o trabalho ele é negativo. Se a área desse gráfico é igual a 9,5 vezes 10 a quarta, então esse valor numérico é o trabalho realizado pelo gás, que é negativo no caso. E por que é negativo? Porque é uma compressão. Né? Bom, aí tem os itens aqui, né? Tem o item A, o item B, o item C, D e até o item E. Qual processo o gás está sofrendo? Explique por que a sua conclusão. Já chegamos à conclusão. Né? Já está explicado. Por que nós sabemos que é uma isoterma? Porque nós sabemos que o conjunto de pontos que formam aqui no diagrama PV vai formar, já foi declarado, né, que esse conjunto de pontos aqui no diagrama PV
é uma curva que dentro da matemática nós chamamos de hipérbole. E aí essa hipérbole aqui na termodinâmica, ela representa uma isoterma. Né? Uma isoterma. B. Em que temperatura o processo se realiza? Então, se o processo A até B é uma isoterma, então esse processo ele ocorre sob variação nula da temperatura. Né? A variação da temperatura é nula. Então é só aplicar o PV igual a nRT para qualquer valor aqui e aí a gente encontra a temperatura. A gente pode pegar ou esse par do A ou o par do B. Né? O A, ele... Eu vou colocar aqui o par ordenado do A. Para volume, não, para pressão, esse A aqui vale 1,2 vezes 10 a quarta pascal, né? Porque tem esse quarto aqui. E para o volume, ele vale 0,6. Né? Então, a pressão do estado A vale 1,2 vezes 10 elevado a quarta pascal. Volume do estado A vale 0,6 metros cúbicos. E eu vou transformar isso aqui para 6 vezes 10 a menos 1, notação científica, porque fica mais fácil aqui de fazer o cálculo. N vale 3 mols e a constante universal dos gases vale 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Eu acho que é isso, deixa eu só confirmar aqui. Isso aqui, tá aqui. Pressão vale 1,2 vezes 10 elevado à quarta. Volume vale 6 vezes 10 elevado a menos 1. Mols 3, R 8,31. E aí, eu vou usar um aplicativo chamado Wolfram Alpha, tá? Para poder calcular. Só uma coisa, onde que eu estou fazendo esses cálculos? Eu entro no site chamado esse aqui, ó. Wolfram Alpha. Ele é uma calculadora online, que eu gosto muito dela, tá? Computational Intelligence. Infelizmente ele só tem a versão em inglês, mas ele sabe bem. Então é 1,2 vezes 10 elevado à quarta vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 3 vezes 8,31. Essa temperatura dá aproximadamente 289 Kelvin. Beleza? Na verdade, ele dá 288,88. Não, 288,81. Aí eu vou aproximar para 289, tá? Esse aqui é o item B. O item D. Tá, deixa eu só ver aqui. O item C. Qual é a variação de energia interna do gás durante o processo? Bom, como é uma isoterma, então a variação de energia interna ela é nula, né? Como isoterma implica
em variação de temperatura ser igual a zero. Como a variação de energia interna de um gás monatômico é igual a 3 meios de nR vezes temperatura final menos temperatura inicial, e esse aqui é zero, né? Então a variação de energia interna também é zero. Então esse aqui é a explicação do item C que ele está pedindo. Qual é o trabalho realizado sobre o gás desse processo? Bom, como é uma compressão, então realmente o trabalho realizado é sobre o gás, né? O trabalho realizado sobre o gás é exatamente esse aqui, ó. Então é o item D, né? Nós já encontramos que é o valor desse gráfico, né? E é negativo. Durante o processo AB, o gás recebe ou perde calor? Por quê? Qual a quantidade de calor trocada pelo gás? Ele perde calor, né? Já vimos uma situação dessa, né? Será que a gente calculou a variação de energia interna aqui? Ah, a gente calculou, é zero. Ó, se a variação de energia interna é zero, então o trabalho, como é um trabalho negativo, né? O trabalho que entrou é igual o calor que saiu. Né? Então, o calor que saiu é igual a 9,5 vezes 10 elevado a 4 joules. Calor perdido. Por que foi calor perdido? Porque ganhou energia na forma de trabalho. E como a variação de energia interna tem que ser zero, tem que automaticamente todo esse trabalho ser consumido na forma de calor. Né? Calor perdido para fonte fria. Isso aqui é o item D. Não, item E. Item E. Ok. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui. Queria mandar um link aqui pra minha turma, mas não tô conseguindo acessar o WhatsApp. Na hora que eu preciso. Ah, deixa eu pegar, mano. A boca de um fogão esquentando. Bom, então eu vou fazer aqui o P168, tá? A quantidade de 3 mols de um gás ideal monatômico sofre expansão isobárica, pressão constante. Né? E veja vocês que isso aqui já é um diagrama VT, não é diagrama PV, tá? Só anotando as coisas aqui então. O número de
de mols é igual a 3. O gás é ideal, né? Gás ideal monoatômico. Sofre uma expansão isobárica, então a pressão é constante. O calor molar, a pressão constante é 5 calorias por mol por Kelvin. Depois eu tenho que transformar essa caloria em joule. E a constante universal dos gases é igual a 8,31 joule por mol por Kelvin. Determine a pressão sobre o que o gás se expande, a quantidade de calor recebida pelo gás, o trabalho que o gás realiza na expansão e a variação de energia interna sofrida pelo gás. Primeiro, vamos pegar algumas informações aqui do gráfico. Volume do estado A é igual a 2 metros cúbicos. Volume do estado B é igual a 5 metros cúbicos. Temperatura do estado A é igual a 200 Kelvin. E temperatura do estado B é igual a 500 Kelvin. É um gás ideal monatômico, então essa lei aqui é válida. Outra lei que é válida é o 3 meios de NR tesão. Né? Outra lei que é válida é a primeira lei da termodinâmica, que ela vai acontecer sob pressão constante. Então, esse macete aqui, ele vai ser expresso assim, ó. Variação da... Essa aqui provavelmente são as equações que nós vamos utilizar, né? Essa. Vamos ver. Daqui a pouquinho. A pressão sobre o qual o gás se expande. Deixa eu pensar aqui, como que eu vou obter isso? A gente pode usar isso aqui, né? O PV igual a nRT, né? Então, a pressão a volume... A pressão do estado A vezes o volume do estado A é igual a N, R, temperatura do estado A. Que também pode ser encontrada assim, né? Pressão, que é mesmo a pressão do estado B é igual à pressão do estado A, N, R, temperatura do estado B. Né? Ou eu posso usar essa equação de cima, ou eu posso usar a equação de baixo. Eu vou usar a equação de cima. É a pressão que a gente está procurando, então é pressão igual a NR, temperatura do estado A, dividido pelo volume do estado A. Essa multiplicação e divisão se expressa como 3 vezes 8,31 vezes 200, que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 corta com esse 2. 8,31 deve dar aproximadamente 27, 25. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 8,31 vezes 3. 24,93. Deixa eu ter 25. Então é 24,93 vezes 10 ao cubo, né? Vamos aproximar para 25? Aproximado. Então tá aqui. Item A. Item B. A quantidade de calor recebida pelo gás. Beleza, deixa eu pensar. Aqui, né? Usar o que macete. Então, item B. Número de mols. 3. Tesão. Antes, a gente vai fazer o seguinte.
Você pode até substituir o número de mols aqui, esse Czão Pzão como 5 calorias por mol por Kelvin, e depois a variação de temperatura. Só que se você colocar esse Czão Pzão aqui na forma de caloria, então o resultado que você vai obter na forma de calor, o resultado do calor que você vai obter é caloria também. Beleza? Se você souber disso, que você vai obter o resultado em caloria, você tem que expressar o resultado final em caloria. Tá? Agora, se você quiser fazer a mudança para joule, você pode fazer a mudança agora, né? Trocando caloria por joule, usando essa referência aqui. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Ou você pode substituir no final também. Eu vou substituir no final, beleza? Então, ó o que eu vou fazer, ó. Então, o calor trocado à pressão constante, o que é? É 3 mols. Deixa eu fazer aqui embaixo que vai caber melhor. Número de mols, calor molar à pressão constante vezes variação de temperatura, beleza? Então são 3 mols vezes 5 mols. Ops, caloria aqui. 5 calorias dividido por mol dividido por Kelvin vezes 500. Esse aqui é o resultado final. Vezes 500 menos 200 Kelvin. Então esse mol corta com esse mol, esse Kelvin corta com esse Kelvin, e aí sobra só o caloria. Fica então 3 vezes 5 é 15. 500 menos 200 é 300 calorias. Esse resultado aqui é caloria. Então esse aqui não é 15.300 não, tá? É 15 vezes... É 15 vezes 300, tá? Tá, para fazer essa multiplicação aqui, eu faço o seguinte, ó. 15 é a mesma coisa que 30 dividido por 2. Entendeu? 3. 300 é a mesma coisa que 3. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Ok? Agora fica mais fácil, ó. 3 vezes 30 é 90, né? Então é 90 dividido por 2 vezes 100. 90 dividido por 2 é 45. Sobra o 100. A gente sabe que isso aqui é caloria, né? Então o calor trocado é igual a 4.500 calorias. Se eu quero saber isso aqui em joule, eu tenho que saber que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, no lugar de caloria, eu coloco 4,2 joules. Esse produto aqui já é mais difícil de fazer. Deixa eu fazer ele aqui na calculadora. 18.900 joules. Vou colocar... 18.900 joules. Vou colocar assim. Esse aqui também é o resultado. Esses dois aqui são os resultados corretos, tá bom? Ou você pode colocar em 4.500 calorias ou 18.900 joules. Os dois são equivalentes. A variação de energia interna sofrida pelo gás é uma transformação isobárica, né? Então, essa variação de energia interna é o calor que entrou menos o trabalho que saiu. Já calculamos o trabalho? Tem que calcular, né? O calor já sabemos, né? O trabalho, então, ele é a pressão vezes a variação de volume, né? Foi uma expansão isso aqui? É uma expansão, ó, o volume está aumentando. Então, é a pressão
25 vezes 10 ao quadrado, vezes a variação de volume, que é 5 menos 2, né? Vinte e cinco vezes 10 ao quadrado, vezes 3. Isso aqui é facinho de fazer. 25 vezes 3 é a mesma coisa que 25 somado 3 vezes, né? 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75. Então, o calor trocado é 75 vezes 10 ao quadrado. O calor trocado é 7.500 joules. Trabalho trocado, né? Então, se ele ganhou 18.900 joules de calor, ele perdeu 7.500 joules de trabalho. Então, essa variação de energia interna aqui é igual a 11.400 joules. Ele ganhou 11.000 ganho de energia, né? 11.400 joules. R57, do mesmo capítulo, só que código diferente. Sob pressão de 3 atmosferas um gás ideal possui 9 litros de volume. Esse volume diminui para 1 litro quando o gás sofre um processo adiabático. Então, a gente tem uma pressão inicial, um volume inicial, um volume final igual a 1 litro. Considere o expoente de Poisson para esse gás como sendo... Esse expoente aqui é uma letra chamada gama, tá? 1,5. Então, o que a gente tira daqui? Que se gama é Czinho P dividido por CV... Acho que é isso, né? Deixa eu só confirmar aqui. Putz, não lembro agora. Aqui. Czinho P dividido por Czinho V. Isso mesmo. Então, esta divisão aqui é igual a 1,5. Ou Czinho P é igual a 1,5 vezes Czinho V. Né? Qual a pressão final do gás? Deixa eu ver. Então vale a lei de Poisson. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Tá, a lei de Poisson ela fala o seguinte, ó. Quando é uma expansão adiabática... Não, aqui é uma compressão adiabática. Seja compressão ou expansão adiabática, essa lei aqui, ela
ela é aplicada, ela se chama lei de Poisson, tá? Então, a pressão inicial, um volume inicial elevado a gama é igual a uma pressão final vezes um volume final elevado a gama. Essa igualdade, ela prevalece. Tá? Então, ele pergunta qual é a pressão final do gás, né? Então, a pressão final do gás vai obedecer essa lei de Poisson. O lei de Poisson. Acho que é assim que fala. Poisson. Aqui no caso, eu estou usando outro rótulo, né? Aqui é inicial e aqui é final. Então é inicial e final. Esse A, né, é o que ele está pedindo, esse PF, né? Então, isolando o PF, a gente tem pressão inicial vezes volume inicial vezes gama, dividido por volume inicial vezes gama. Elevado a gama, né? Quando eu tenho gama em cima, gama embaixo desse jeito, eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar o expoente em evidência. O gama pode vir aqui para cima. Entendeu? Gama é 1 dividido por 5, 1,5, né? Vamos lá. Pressão final é igual. Quanto que vale a pressão inicial mesmo? 3 atm. Beleza. Então, já estamos sabendo que nós vamos obter o resultado final em atm. O volume é litro, né? Então, posso dividir o litro por litro, vai dar um valor adimensional, né? O volume inicial é 9 e o volume final é 1. 9 aqui, né? VI. 1 aqui, elevado por 1,5. Esse 1,5 ele pode ser reescrito assim, ó. Então é 3 atm vezes 9 elevado a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é a mesma coisa que elevar ao cubo a raiz quadrada de 9. Tá vendo? Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3 ao cubo é 27. Então, raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao cubo é 27. 27. Então, 3 ao cubo vezes 3, né? É 81. Então, 3 ao cubo, 27. 27 vezes 3 é 81. Então, a pressão final é igual a 81 atm. Qual o próximo item? Só reforçando, isso aqui é o R57, por causa que você não está conseguindo enxergar. Se a temperatura do estado inicial era de 600 Kelvin, qual o seu valor no estado final? Tá. Como é um gás ideal, então ele obedece à lei geral dos gases, né? Lei. É um jeito de lei geral dos gases. Que é um jeito de escrever a lei de a equação de Clapeyron, né? Ok? Então, se eu tenho pressão inicial igual a 3 atm, temperatura inicial igual a 600 Kelvin.
Se eu tenho volume inicial igual a 9 litros. Se eu tenho pressão final igual a 87 atm. Se eu tenho temperatura final igual a um valor que eu não sei. Se eu tenho volume final igual a 1. Não, se eu substituir esses valores aqui na lei geral dos gases, eu consigo o resultado que eu preciso, né? Então é a temperatura final que ele quer, né? Que é esse T aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui. PF-VF dividido por TF igual a PI vezes VI dividido por TI. Temperatura final está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Pressão inicial, volume inicial, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então é pressão final vezes volume final dividido por pressão inicial vezes volume inicial. O temperatura inicial está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E aí, só fazer as substituições. Temperatura... Então vamos lá. Pressão final é 81. Volume final é 1. Pressão inicial é 3. Volume inicial é 9. E temperatura inicial é 600. Aqui deu um monte de número bom. Porque é tudo múltiplo de 3, 9, 8. Temperatura final é igual. Então, 3, deixa eu ver, 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Tá vendo? Então, esse 9, corto com esse 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, vai sobrar 3 vezes 600 Kelvin. Temperatura final é igual a 1800 Kelvin. Que é o item B da questão R57. Então é isso. Encerrando por agora. Valeu, obrigado.